Hoje a nossa convidada é Gabriela Marins. Boa tarde, Gabriela. Bem-vinda. Obrigada. Obrigado aqui pela presença. Gabriela é CEO da BR Marinas e ela vai contar para a gente o que é a BR Marinas. Bom, a gente tem marinas no estado do Rio de Janeiro, são 8 marinas, né? É a única rede de marinas no Brasil e a maior da América Latina. Então, a gente consegue navegar de Paraty a Búzios e com o mesmo padrão de atendimento. Qual a diferença com o cara que tem um barco e contrata uma marina do condomínio dele, por exemplo? O cara que tem um barco e tem uma marina do condomínio dele, ele tem uma garagem náutica, que só vai subir o barco dele, né? Ele não vai conseguir ter o acesso, ele não vai conseguir ter a manutenção. A gente tem na Marina Verão, por exemplo, um polo de manutenção que acredito que seja um dos melhores da América Latina. E cada marina nossa tem uma característica, né? Então, a gente tem a Marina do Bracuí, por exemplo, que é uma marina que a gente tem a angaragem de travel e de fork ao mesmo tempo, que é uma angaragem híbrida. Travel é quando a gente guarda barco até 100 toneladas em seco. E o fork é um garfo positivo e negativo que tira o barco de dentro da água e guarda o barco em gavetas, que são barcos até 46 pés offshore. Então, cada marina tem uma característica. Vocês foram pioneiros no uso do fork, né? Fomos pioneiros. A gente começou lá na Marina Piratas, com o fork. Eu até perguntava se isso aquilo ali era viável, porque todo mundo trazia com carrinho, deixava o barco por aí. De repente eu vi vocês investiram ali numa estrutura primeiro mundo, né? No Piratas, lá em Angra, tinha casa perto ali. E a pergunta que me veio é se aquilo foi mais marketing ou era economicamente viável. Não, é super economicamente viável. No mesmo espaço, você consegue guardar mais barcos. O problema é que o fork é um equipamento caro. Então, para você poder viabilizar um fork, você tem que ter demanda de barcos, né? Então, para você viabilizar um fork, você tem que ter entre 120 e 150 barcos por fork. Depois vocês montaram a Verolme, né? Então, a gente começou, né? Como começou uma empresa familiar, a gente começou montando a Marina do Piratas. O meu pai adora o mar, né? O meu pai é um homem do mar. Eu tô em Angra desde a barriga da minha mãe. Então ele fez a Marina Piratas primeiro, que foi realmente a primeira marina com fork no Brasil. E apareceu a oportunidade de fazer a Verolme, que realmente foi um investimento muito maior, né? Então a Verolme tem travel, que coisa que o Piratas não tem, a gente consegue colocar barco até 100 toneladas, e aí a gente foi crescendo. Então, e aí a gente chega na parte da história que mais me interessa. Eu estou numa cruzada para ajudar empresários a saírem da operação, porque eu vejo muita gente começando negócios interessantes, negócios rentáveis, negócios que podem ajudar as suas comunidades, mas porque eles não sabem sair da operação, acabam querendo controlar tudo, querendo manejar tudo e ficam limitados aos 2 braços que a gente tem. Então, normalmente as empresas familiares, ou elas crescem e morrem com o seu fundador, ou elas crescem com os familiares, então o cara tem que ficar fazendo filho, neto, sobrinho, para poder administrar as coisas, entre aspas, com pessoas de confiança, mas acaba que essas famílias, na segunda, na terceira geração, acabam dilapidando o negócio, porque o negócio não foi criado para ser uma empresa vendável. Uma empresa vendável, no conceito de que ela pode ser vendida se e quando o dono quiser. Então, é como um carro, ou como um imóvel, como um barco. Se eu tiver um barco que foi feito para mim, só serve para mim, tudo bem, ele me serve como barco de lazer, mas ele não é um ativo. Um automóvel, um imóvel que só servisse, só eu tivesse a chave biométrica, se não for eu, não funciona. Então, alguns empresários acabam tendo a sacada de que precisam ou de investimento externo ou de pessoas para ajudá-los para criar uma estrutura operacional que independa deles, e aí eles sobem um andar, que é quando eu digo que o cara aprende a ser empresário. Ele sobe um andar, passa a focar na estratégia, e bota outras pessoas que podem até ser familiares
mas são pessoas intercambiáveis. Ele fica na estratégia e as outras pessoas então administram. Fazendo um fast forward teu para hoje, você, obviamente, com 8 marinas, não pode estar em todas elas ao mesmo tempo. Então, certamente, você já tem o que eu chamo dos 5 pilares da empresa vendável, que são a vocação, a autonomia, a lucratividade, a organização e a recorrência. Vamos dar uma passeada por esses daí. Você, quando montou a Marina, quando teu pai montou a Marina Piratas e depois construiu a Veroma, ele tinha muito presente qual era o público-alvo e qual era o target desse negócio, de acordo? Ou ele foi fazendo de tudo um pouco e o que sobrou virou a Marina? Não, meu pai tinha muita percepção de que existia esse mercado na Baía de Angra dos Reis. Tá? E a percepção dele é que marina é logística, então você tem que ter marina espalhada por vários locais, e aí você, dependendo daquele cantinho, você vai ter uma demanda. O que ele precisava era se estruturar para crescer. Então, quando eu entrei nesse barco, né, e lá se vão, até o LinkedIn falou isso outro dia, eu tenho 13 anos já nesse processo, eu tenho 11 anos como CEO já, é impressionante como é que esse tempo passa rápido. Mas enfim, quando ele eram 2 marinas que ele tinha. As 2 marinas, uma chamava-se Marina Veroma, a outra chamava-se Marina Piratas, com logomarcas diferentes, com identidades visuais diferentes, com tudo diferente. Então, aí a gente foi criando o processo de transformar isso numa replicação. E aí a gente precisava de ajuda para isso. Foi aí que isso já foi em 2012. Foi aí que eu fui ao mercado. Aí eu trouxe um fundo de investimento que comprou 50% da empresa. Aí eu fiz um processo de identidade visual completamente padronizado. Criei o nome de BR Marinas. E esse processo foi andando. Eu hoje em dia, a gente está num processo grande de M&A, de olhar novas marinas, que a gente vai precisar sair do estado do Rio, né? A gente já tem 8 marinas no Rio, talvez a gente fique com mais 10 marinas no Rio somente, a gente vai ter que ir para outros estados. E eu fico vendo como é difícil essa questão da sucessão e da questão da empresa vendável, né? Eu vejo segundas gerações que não têm a questão da governança corporativa que hoje a BR Marinas tem por outros motivos, e muito por ter colocado já um fundo de investimento há tanto tempo, né? E eu vejo as pessoas ficam presas, elas não conseguem crescer se elas não tiverem esse olhar, não tiver o olhar do let go. É um pouco triste. E, por outro lado, eu vejo, hoje meu pai tem uma cadeira no conselho de administração, e é isso. Então, ele é o fundador da empresa. Eu digo para ele que ele é o Walt Disney, porque ele viu esse nicho de mercado. Então, ele viu a possibilidade que a gente tinha de replicar o nosso produto. E aí é isso. E no final a gente acabou seguindo em frente. Não é uma empresa grande, é uma empresa pequena. Eu tenho 4 diretores. E uma das coisas que eu mais gostei nessa pandemia foi que eu coloquei os diretores para fazerem um curso. Assim, eu estou tão feliz que eles estão felizes por estarem fazendo esse curso de inovação. Aliás, é um OPMer também, é o X3 lá do Otávio Millier. Bem legal. Um dos maiores medos que os empresários têm quando eles vão, por exemplo, pegar ajuda de um fundo de investimento ou quando eles começam a colocar outras pessoas para fazerem as suas atividades, né? Aquela coisa, se quiser bem feito, vai lá e faz você mesmo. Bobagem. Né? O olho do dono engorda o boi. Bobagem. Então, essas bobagens que a gente aprende de criança. Mas, então, um dos maiores medos que existem que os empresários têm é perder a autonomia no seu negócio. Como é que foi essa experiência no caso de vocês quando o fundo entrou? No caso do meu pai, ele foi para o barco dele se divertir. Então, no caso do meu pai, foi muito fácil. No meu caso, o fundo entrou, mas eu sou CEO da companhia, a gestão é 100% nossa, mas é um exercício de aprendizado muitíssimo interessante. É muitíssimo interessante, porque quando você faz uma relação onde você só está com seus acionistas uma vez por mês e
e você tem que fornecer informações tão precisas para que ele entenda como o dia a dia da empresa funciona e não só ver numerologia. Então, é um exercício, sabe? Mas, assim, eu estou gostando muito desse exercício. É um exercício de aprendizagem, né? O que você falou, o fundo de investimento, ele sabe fazer fusões e aquisições, por exemplo. Vai você aprender agora a comprar empresas que não estão preparadas para serem vendidas. Mas esse crescimento de você cresceu 4 vezes em pouco mais de 6 anos, né? Quando você entrou, só tinha 2 marinas, agora tem a Bracuí, tem a Ribeira, a Glória, Itacuruçá, Búzios. Você abriu Paraty no meio da pandemia, foi isso? Você sabe que a gente abriu Paraty no meio da pandemia. Inacreditável. A gente estava com um projeto de fazer uma festa, um almoço lindo lá, chamar os clientes, estava tudo ótimo, e a abertura ia ser no feriado de abril, no feriado de... Tinha um feriado grande em abril, acho que é Tiradentes, sei lá o quê. Então ia ser... E aí, logo após o feriado, os barcos iam vir para cá, para Glória, para fazer o Rio Boat Show. Então estava tudo certo. No final das contas, a gente pensou assim, bom, a marina está pronta, está linda, vamos abrir a marina. E aí, a gente abriu a marina e a gente apresentou a marina pelas redes sociais. Então, a gente fez videozinhos, a gente começou a colocar no Instagram, a gente começou a mandar por WhatsApp. Então a gente inaugurou a marina de Paraty pela rede social. Então, olha, muito legal. Isso é um exemplo. A pessoa que para, não, vou esperar o final da pandemia, tem que esperar nada, agora é a hora, essa é a chance. A vocação da BR Marinas está muito clara. Você coloca, nós queremos ser a maior e melhor rede de marinas das Américas. E aí, quando a gente entra no segundo pilar da empresa vendável, que é o pilar da autonomia, eu vejo que há uma preocupação grande, tua como CEO e da cultura empresarial, com as pessoas. Conta um pouco aí como é que é a tua gestão de pessoas no BR Marinas. Sabe que ano passado a gente fez uma pesquisa grande com os clientes e 96% disse que a coisa mais importante para eles na BR Marinas é o atendimento. Olha. Então, é atendimento de excelência. E, assim, nós somos prestadores de serviço, né? Então, você chega com o seu barco, nós somos... É quase que um hotel. A gente hospeda o seu barco e a gente está ali presente no teu momento de lazer. Desde o banheiro que o cliente chega, desde o primeiro contato, o nosso auxiliar de cais receber a pessoa, segurar a tralha da pessoa quando faz o desembarque. Tem todo um processo que seria... a gente não conseguiria chegar nisso se a gente não fizesse um bom treinamento. E não é só um bom treinamento, né? Eu gosto muito de... a gente faz uma coisa aqui que chama brunch com a Gabi, que aí eu vou nas marinas e aí a gente faz... é uma coisa aberta e vai tomar um café da manhã comigo quem quiser. Você não sabe as coisas que eu ouço. É um barato. É claro que eu ouço reclamações. Antes eu fiz, nos anos anteriores, eu fiz um carta ao CEO. E as pessoas escreviam a carta, assim, a maioria dos funcionários agradecia pelo emprego, parecia aquela, um beijo para você, um beijo para a Xuxa, aquela coisa, mas agradecia e eu achava simpático, porque não era uma coisa mandatória, mas eu recebi sugestões de redução de custos, sugestão de nova receita. Eu estou me lembrando de um que falou assim, olha, na minha marina você esqueceu de colocar como é aquele negócio que desce bebê? Dentro do banheiro feminino. Eu tinha me esquecido, acho que passou por todo mundo. E se não fosse um desses caras no brunch, eu nunca saberia. Então, acho que esse contato muito perto, esse treinamento contínuo, eu acho fundamental. Que tipo de treinamento vocês dão? Depende muito da função da pessoa, né? Então, tem treinamento de atendimento de vendas, tem treinamento, tem aula de inglês, tem treinamento, por exemplo, tem o operador de máquina, tem o operador que tem o auxiliar de operação para dar o treinamento para ele de operação. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o operador master que dá o treinamento para os outros, tem treinamento interno.
Então, o próprio auxiliar de cais, para entender como é que ele faz, tem curso de marinharia. Então, a gente tem curso de arraiz amador, para o cara tirar a carteira dele de arraiz amador. Tem uma área muito grande de treinamento, até chegar nesse treinamento que nós fazemos também, né? Que a gente também tem que ficar o tempo todo aprendendo, né? Tem que ser transversal a empresa inteira, né? Tem vertical a empresa inteira. O tempo não adianta treinar só a ponta, nem de cima nem de baixo, tem que estar todo mundo alinhado. Vamos falar de outro pilar aqui, Gabriela. O terceiro pilar da empresa Avendahl é a lucratividade. E se você recebeu o aporte de fundo de investimento, normalmente esses caras querem aumentar seu lucro, né? E, às vezes, aumentar o lucro, que é um outro medo de empreendedores, o cara vai sair cortando custos que eu não quero cortar. E o que aconteceu com vocês foi exatamente o contrário, né? Vocês cresceram de uma maneira que talvez não tivessem podido crescer se não tivesse essa expertise. Não só o dinheiro do fundo, né? Mas a expertise deles de como fazer isso. Queria que você explorasse um pouquinho essa questão. Como é que você analisa a lucratividade antes e depois do aporte? O aporte ele nos deu uma capilaridade, né? A gente teve a possibilidade de virar uma rede de marinas. Virando uma rede de marinas, a gente conseguiu criar... a gente tem uma holding que trabalha para todas as 8 marinas. O que a gente precisou fazer lá atrás foi um investimento grande em um sistema de ERP e CRM, que teve que ser um sistema multi-empresas. Então, esse foi um investimento que eu não conseguiria ter feito sozinha, foi um investimento que você bem conhece isso e sabe que é um investimento extremamente importante e necessário para a gente crescer. A gente teve a segurança de continuar. Acho que foi basicamente a segurança de continuar, a possibilidade de ter acesso a novas linhas de financiamento. Acho que basicamente uma costa quente, né? A gente conseguir ter a coragem de continuar fazendo o que a gente sabe. Quais foram os teus maiores aprendizados nesses últimos 11 anos no que diz respeito à gestão da lucratividade? O meu maior aprendizado é sentar com a sua equipe. A gente senta todo mês. Você ter um orçamento bem feito. É você seguir a linha do seu orçamento e você olhar o seu orçamento, os seus custos e despesas todo mês e ter a certeza de que, com um pouco de criatividade, você consegue ainda ter alguma coisa para você ser mais rentável. Seja no corte de custos e despesas, seja num aumento de receita, que seja, mas você ter uma continuidade num pensamento novo. Uma coisa que a gente vai instituir aqui, em setembro, que a gente não pôde instituir agora, é juntar pessoas de áreas diferentes, e cada pessoa, isso aqui não é ideia nossa, tá? Isso aí eu já até esqueci de quem é a ideia, não sei se é da GE, mas é uma ideia antiga, é juntar pessoas de áreas diferentes, colocá-las numa sala e falar o seguinte: você vai me dar uma linha para cortar custo interessante, você vai me dar uma linha para crescer a tua receita interessante, você vai me dar uma linha para melhorar o desempenho do colaborador, a motivação do colaborador, e você focar nessas partes, e você vai olhar uma linha de me dar uma visão ambiental melhor, ou uma visão na área social melhor, que é esse trabalho que a gente faz aqui. A gente está sendo muito feliz com essa história da energia solar. Não é um investimento tão alto, é um investimento que acaba se pagando em 3 anos. A gente colocou energia solar ainda só no Bracuí, na Ribeira, e a gente está no processo de incluir essa energia solar em todas as marinas, e a ideia é a gente estar 100% com essa energia solar, com a exceção da Glória, que a Glória a gente está no Mercado Livre, que a Glória não tem espaço físico para ter essa energia solar. Mas a grande graça dessa história, para mim, é a dessalinização da água do mar, e a gente está conseguindo ficar autossuficiente em água. Já esse ano, a gente estará autossuficiente em água na Marina Verón. A próxima, isso é muito legal. E aí a gente vai fazer, vamos chamar as escolas
e vamos fazer tour para mostrar o que é dessalinização de água. O problema maior é a questão do licenciamento. Então, na Verol me demorou mais tempo, mas a partir do momento que você consegue fazer um projeto piloto e trazer os próprios órgãos para entender o que é o processo, isso facilita muito, né? Vamos para o meu próximo pilar, que é a organização. A organização diz respeito à criação de processos. É alguma coisa que a gente faz intuitivamente, mas que quando coloca outras pessoas para fazer, e você falou a palavra mágica para mim, que é replicar, né? Quando você tem um processo replicável, você consegue pensar em crescer. Então, hoje dá para você pensar em ter 20 marinas, 50 marinas, porque você já sabe como é que é o processo, já sabe como é que é o restaurante, os eventos, você já aprendeu um monte de coisas nesse período, manualizou aquilo e criou um processo. Conta para mim, assim, os pontos-chave dessa criação de processo. Como é que você faz hoje para construir um processo e para garantir que ele seja replicado nas tuas 8 marinas? Você sabe que esse processo dá um trabalho danado isso, né? Dá um trabalho danado. No caso de operação, por exemplo, no caso de operação, a gente faz isso sentando numa sala com todo mundo ligado à operação. Desde o operador até o diretor de operações, a gente senta numa sala e faz um brainstorm mesmo para entender como é que é o processo, desenha o fluxograma e depois a gente desenha o manual. No caso, e o grande problema de você ter bons processos é você saber ter uma boa comunicação, né? Porque essa questão de você ter as marinas distantes umas das outras, como é que você consegue carregar a cultura e a própria identidade da BR Marinas em todas, o tempo todo, com tanta distância? Como é que você... Com processos bem feitos e com uma comunicação contínua, com uma intranet, com, assim, comunicação que vocês têm, Gabriela, porque eu tenho uma intranet que é meio que obrigatória, porque, sei lá, dos 257 funcionários que eu tenho, acho que 250 trabalham no computador, então é meio que obrigatório, o ponto é feito no computador, o cara tem que fazer o login para bater o ponto. A minha intranet ela é lida, né? Eu tenho um portal do funcionário, eu tenho quadros de aviso, eu tenho um monte de ferramentas de comunicação que todo mundo meio que é obrigado a ler, porque tem que entrar ali. Não é obrigado por imposição, mas é obrigado porque está ali na frente dele. Mas como é que você faz numa marina em que o sujeito faz carregar barco e limpar? Quais são os teus canais de comunicação nessa? Você tem início e final de expediente, por exemplo. Você tem os 5 minutos de conversa. Isso é fundamental, você ter os 5 minutos de conversa, até para dizer ou como foi o dia passado, ou como será o dia seguinte, ou algum tipo de recado que você precisa dar. Então, cada gerente, cada coordenador de marina faz os seus 5 minutos primeiros com os seus funcionários. O WhatsApp funciona muito bem, os grupos de WhatsApp funcionam muito bem. Você tem grupos temáticos? Você tem grupos por marina e grupos transversais também, ou só por marina? Grupos de coordenadores, grupos de gerentes. Então, isso funciona muito bem também. Eu acabei reunindo o grupo da gestão, que são 50 e tantas pessoas, por 2 ou 3 vezes por Zoom, e funcionou muito bem. A gente nunca tinha feito isso. E o primeiro Zoom, eu vi pessoas, assim, 3 pessoas juntas, para assim, bom, peraí, vamos lá ver como é que é o Zoom com a Gabi. E agora todo mundo perdeu o medo do Zoom, então é uma ferramenta muito bacana também. É uma ferramenta muito boa para você também passar motivação, estar mais próximo, por incrível que pareça. Vamos para o último pilar, que é o pilar da recorrência. Uma das coisas que eu digo que eu acho que é um dos fatores de sucesso das empresas é quando elas param de caçar um elefante a cada vez e passam a usar as suas verbas de marketing para captar clientes. Mas uma vez captado, esse cliente já fica dentro do cesto. Então, eu posso gastar os tubos para trazer um cliente, custo de aquisição do cliente. Posso gastar os tubos para trazer o cliente, mas se eu gastei o tubo uma vez só e o cliente já entra,
aquilo é uma bola de neve. Todo mês eu vou gastando os tubos, mas vou trazendo clientes novos. Agora, se toda vez eu tiver que gastar os tubos para trazer o mesmo número de clientes para dentro, aí é nadar contra a corrente. Então, quem vende barco, por exemplo, talvez tenha um pouco disso. O cara vende o barco, no mês que vem tem que vender de novo. Na Marina, não. Na Marina, eu trouxe o cliente para a Marina, posso ter gastado os tubos para trazer aquele cliente, mas uma vez que ele entrou, ele paga uma mensalidade e fica. Mas eu sei que você tem parte da tua renda de eventos pontuais. O uso da Marina, o restaurante, que agora deve estar meio parado por causa da pandemia e coisa do tipo. Como é que é a tua estratégia com relação a direcionamento de recorrência versus não recorrência? O que a gente precisa fazer é mostrar para as pessoas a delícia de se ter um barco, né? Então, para a gente fazer isso, até como é que a gente poderia se posicionar falando dessa pandemia, por exemplo? É ajudando toda a cadeia produtiva náutica. Então, o que aumentou absurdamente depois da gente ter criado uma rede de marinas? A possibilidade de você alugar um barco, por exemplo. E agora a gente está fazendo uma campanha grande, com vídeo, etc., mostrando a facilidade de alugar um barco. Então, você pode alugar um barco por pessoa, ou você pode alugar um barco grande para sua família, para os seus amigos, etc. E aqui, durante a pandemia, outro dia, tinha 70 barcos fazendo nas Cagarras, que é um programa delicioso, você passar o dia inteiro dentro de um barco, em pleno Rio de Janeiro, olhando olhando o Rio de Janeiro do mar. É maravilhoso. E a mesma coisa em Paraty, você alugar um barco por um final de semana em Paraty, e por aí vai, nas outras marinas também. É mostrar... Pode ter uma sugestão aí com essa questão de alugar, que é você criar uma assinatura, que aí vira recorrente. Em vez dele alugar para ir nas Cagarras no sábado, ele faz uma assinatura que dá direito a, sei lá, 5 horas de barco por mês, que aí você garante a receita e o custo de aquisição é um só. Tem 2 assinaturas que vão acontecer aqui. Uma vai ser de vela, é um clube de vela que está sendo criado, que a pessoa está comprando 6 embarcações e vai fazer exatamente isso. Se você quer velejar, é como se quase um clube, você vem até aqui, você vai velejar com outras pessoas, mas vai velejar. E o outro é de canoa havaiana, também na mesma situação. Eles também vão vir para cá, são 30 canoas havaianas, e aí você vai poder chegar aqui como um clube e você vai sair na sua canoa havaiana, também muito bacana. Vou finalizar aqui com 2 perguntas. A primeira é o seguinte, imagina que eu tenho aqui uma lâmpada mágica, isso aqui é uma lâmpada mágica, e você você esfrega a lâmpada e você passa a saber alguma coisa que você não sabe. Que habilidade seria essa? Qual é a dor que você precisa curar? Nossa, são muitas, né? Mas, assim, a habilidade eu não diria, mas eu gostaria muito de ter linhas de financiamento para barco. Linhas de financiamento? Eu acho que isso seria extremamente importante. Linha de financiamento para barco, como tem. Você vê lá fora, como assim, o brasileiro usa muito pouco a costa que ele tem, por falta de informação, sabe? Por falta de cultura. Queria que tivesse mais cultura náutica. É uma delícia, eu vejo a felicidade na cabeça das pessoas. Sabe que essa coisa da linha de financiamento é uma demanda meio que comum aos empresários de vários setores, né? A última empresa que eu investi agora, deve ter menos de um ano, chama Sintetizei, e o que ela faz é justamente facilitar, ela facilita a vida do empresário para buscar financiamento, porque tem muito financiamento, agora na pandemia, inclusive, tem várias linhas de financiamento, o que está mais em voga aí é o Pronamp, e o empresário ou não sabe, ou não tem tempo, ou não tem disposição de correr atrás, então eles fazem todo esse processo para eles, e tá bombando, assim, tá funcionando muito bem. A última pergunta que eu quero te fazer aqui, Gabriela, é o seguinte, eu tenho 3 filhos, 2 dos quais estão entrando na vida empreendedora. Queria que você desse uma recomendação para eles e para todos os outros empreendedores que nos ouvem. Qual é assim, na tua caminhada empreendedora, nesses anos que você tem atuado como CEO da BR Marinas e todas as... que a gente acerta e falha, né? Ninguém acerta 100%, nem erra 100%.
mas a gente guarda lições, guarda aprendizagens. Eu queria saber de você quais foram as principais lições, os principais aprendizados que você poderia compartilhar com as pessoas que nos ouvem. Tenha paciência. Tenha paciência, porque a falta de informação, a falta de informação de terceiros é muito difícil. Então, a gente tem que ter paciência e resiliência para a gente poder, com calma, explicar para terceiros como a vida funciona. Nunca desista, porque a persistência vai sempre te levar a chegar lá. Nunca. E se eventualmente o seu objetivo ele der uma desviada, ele tiver um buraco no caminho, você vai achar uma outra solução. Não tenha a menor dúvida disso. Leia muito, estude sempre e tenha sempre mentores. Mentoria é uma... Essa tá na minha lista também. Mentoria, a gente só vê o valor depois que a gente tem. O cara já passou por ali e te diz, olha, por aqui não, vai por aqui, que aqui tem um atalho. Bem legal. Gabriela, muitíssimo obrigado pelo teu tempo, pela disposição. Adorei a entrevista, adorei. Vamos botar ali, já tem já estou planejando aqui visitas e outros eventos para fazer com a BR Marinas. Adorei. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima vez, se Deus quiser. Muito obrigada a você. Estou te esperando. Obrigada. Tchau, tchau.